Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre o conceito de poder. Nesta aula, nós vamos abordar a obra do filósofo, do jornalista italiano Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ele vai trazer para nós uma nova concepção acerca das relações de poder e de dominação, um pouco diferente da visão que nós vimos na aula anterior do Max Weber. Isso porque Antonio Gramsci se aproxima muito da teoria de Karl Marx. Antonio Gramsci é italiano, nasceu na Sardenha, foi preso muito jovem pela ditadura de Benito Mussolini. A maioria, todas as obras que nós temos escritas dele hoje, que está aí a capa para vocês, os Cadernos do Cárcere, foram escritos na prisão, onde ele veio a falecer ainda muito jovem. Antonio Gramsci, ele presenciou inúmeras transformações no mundo capitalista à sua época, sempre muito preocupado com as relações entre as classes. A partir dessa preocupação que ele tinha sobre a relação de exploração de uma classe sobre a outra, sobre os estudos que ele já conhecia do Karl Marx, sobre a sua impressão acerca da dominação da classe burguesa sobre a classe capitalista e da relação de tudo isso com o Estado, Gramsci começou a pensar como seria o conceito de poder. Bom, o Gramsci ele vai se aproximar um pouquinho do Max Weber quando ele diz que existem duas formas que se operam o poder. A forma coercitiva, né, através da força, e uma forma que tem a ver mais com o consenso. Nesse aspecto, ele se assemelha um pouco com o Max Weber, porque ele vai dizer que não é possível sustentar a dominação de uma pessoa sobre a outra, de uma instituição sobre a outra, por muito tempo somente através da coerção, somente através da violência, da agressividade. Que é necessário impor um consenso, um consentimento, e é através desse consentimento que as relações de classe vão se perpetuando. É através desse consenso que vai se consolidar a ideia de Marx acerca da função do Estado. Bom, isso nós vamos ver ainda em algumas aulas, mas vocês já devem ter visto que a noção de Estado para o Karl Marx está muito vinculada à sua concepção do materialismo histórico, a sua concepção de que o Estado nada mais é de que um intermediário, de que um agente mediador de interesses, que vai sempre mediar os interesses de duas classes, a classe burguesa e a classe dos proletariados, os trabalhadores, sempre pendendo para um determinado lado, sempre fazendo com que os interesses da classe burguesa sejam predominantes, se sobressaiam, falem, né, a última palavra. Gramsci, pensando nessa obra, vai formular a sua concepção das relações de poder, uma concepção que é muito importante para a gente, né? Tanto na época em que ele escreveu, quanto para a gente pensar a sociedade em que nós vivemos hoje. Vou passar o slide para vocês. Ai, desculpa, saiu aqui. Pronto. E aí, o Gramsci vai falar, né, vai determinar para a gente uma série de coisas que vão nos explicar as relações de poder e de dominação. Vou me aproximar um pouquinho. Ele vai falar que o poder na sociedade capitalista, ele toma formas muito mais sofisticadas do que somente a ameaça da violência, do que somente a coerção. Ele vai dizer que o que acontece no mundo capitalista é uma junção de forças, onde as instituições que detêm maior influência sobre a sociedade vão impor, vão formular, vão modelar a sociedade para que elas pensem de uma determinada maneira, né? Ele vai dizer que as instituições que detêm o poder político, econômico, social e cultural vão moldar a maneira como os indivíduos se relacionam com a política e com os meios de produção. Isto é, a forma que as pessoas têm de se relacionar, de pensar, de idealizar, de planejar a vida,
né? No âmbito político, no âmbito do trabalho, dos estudos, em todas as esferas da sua vida, não são pensadas pelas próprias pessoas, por nós. Nós pensamos que temos, em alguma medida, o domínio das nossas ideias, mas, segundo Antônio Gramsci, essas ideias que nós pensamos dominar, na verdade, nos foi introjetada, nos foi imposta por uma elite que controla até mesmo as nossas próprias ideias, ou seja, as nossas ideias que não são próprias, né? Que foram trazidas para nós. Neste sentido, ele traz o conceito de hegemonia cultural, como um conjunto de ideias dominantes que uma determinada classe impõe sobre outra classe. E ele vai dizer que isso acontece muito a partir do envolvimento do Estado, mais uma vez se vinculando à ideia de Marx de que o Estado é aquele que intermedia as relações entre classes, sempre fazendo com que a classe burguesa saia por cima. Vou passar o slide mais uma vez. Ele vai dizer que as agências do Estado, como a educação, a saúde, a polícia, né, os aparatos militares, até mesmo as que não são diretamente vinculadas ao Estado, como a igreja, né? Quando eu digo igreja, eu estou dizendo qualquer denominação religiosa. Ele vai dizer as entidades corporativas, as empresas, né? Os sindicatos e, principalmente, os meios de comunicação, eles vão começar a publicar, divulgar ideias como se essas ideias fossem ideias verdadeiras, como se elas não fossem ideias, mas como se elas fossem a materialização da verdade, da realidade, daquilo que é real e concreto. Ao longo do tempo, depois de tanto ouvir as mesmas coisas, de ver as mesmas coisas, de passar pelos mesmos cenários visuais, né, ouvir as mesmas coisas, ter sempre, né, contato com as mesmas ideias, as pessoas, os trabalhadores, o proletariado, segundo Marx, vai começar a acreditar que essas ideias não são somente ideias, são de fato a realidade do mundo. E eles vão começar a pensar, né, de uma forma como se outra forma de pensar o mundo não fosse viável, como se idealizar o mundo, idealizar as relações sociais, as relações de trabalho e as relações políticas não fosse algo provável de se acontecer, fossem utopias, fossem sonhos, ideias. Esse conjunto de valores que é introjetado na população através de inúmeras agências do Estado forma uma cultura, uma ideologia dominante, né? Afinal de contas, o conceito de ideologia, segundo Marx, é aqueles valores que são impostos por uma classe sobre a outra, para que essa outra classe sempre permaneça subserviente, subalterna. E o Antônio Gramsci, ele vai corroborar com isso. Ele vai dizer que de tanto ouvir sempre a mesma história, ver sempre as mesmas coisas, essas histórias, essas ideias vão entrar na nossa cabeça como se elas fossem as verdades totais a respeito do mundo em que nós habitamos. Passando o slide para vocês, um minutinho. Dessa forma, a indústria cultural vai produzir uma cultura de massas, que tem um papel fundamental nas relações entre classes. A cultura de massas vai fazer com que as pessoas só pensem de uma forma, e essa forma de se pensar sempre vai favorecer não a classe a que elas pertencem, mas vai favorecer as classes dominantes. Não só em termos de relações de produção, ou seja, não só em termos das relações trabalhistas, mas em relação, por exemplo, à política, à cultura, né? A forma como nós nos enxergamos no mundo. Um minutinho. A forma como nós nos identificamos, né? Vou voltar ao slide, só um minutinho. A forma como nós nos identificamos enquanto indivíduos. Essa cultura de massas, ela vai promover a ideia de que existe uma forma certa de ser no mundo e de agir no mundo, né? Se a gente parar para pensar nos padrões culturais de beleza,
nós vamos perceber que, embora nós, por exemplo, que vivemos no Brasil, não tenhamos uma forma ideal, aliás, em nenhum lugar do mundo existe uma forma ideal de ser esteticamente, nós sempre buscamos, ao longo de séculos, alcançar um modelo estético ideal. Isso por quê? Isso porque foi introjetado em nossas mentes que existe um modelo estético que é ideal, que é bonito, e um modelo que é feio, né? Que não é desejável. Da mesma forma, nós ainda que tenhamos interesses, né, e necessidades sociais e econômicas próprias, características da nossa vida e da nossa realidade cotidiana, da classe a qual nós pertencemos, nós tendemos a sempre eleger um determinado perfil de representantes políticos. Isso por quê? Porque nos foi ensinado que acontece sempre de uma determinada forma e que essa forma é a forma natural das coisas acontecerem. Citar um exemplo para vocês, se a gente for parar para observar hoje a composição do nosso Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro, nós vamos perceber que, hegemonicamente, o Congresso Nacional é formado por homens brancos, homens ricos, na maioria deles empresários, pessoas que estudaram durante muito tempo, né, com alta escolaridade, que fizeram pós-graduação, pessoas que têm uma influência econômica muito forte no país e um poder econômico muito forte. Essas pessoas, embora elas possam mudar de um mandato para o outro, elas sempre estão no mesmo perfil. Esse perfil não muda. É muito difícil eleger no Brasil mulheres, pessoas negras, pessoas transexuais, pessoas pobres, pessoas que têm mais a ver com as nossas próprias características, pessoas trabalhadoras, da classe trabalhadora. Mas, se nós precisamos de pessoas que representem os nossos interesses no Congresso Nacional, por que nós não elegemos essas pessoas para nos representarem? Isso acontece porque nos foi introjetado desde muito tempo que o certo, que o verdadeiro, que o legítimo é eleger um determinado tipo de perfil para a pessoa que vai nos representar. A gente não para pensar sobre isso. Na maioria das vezes, a gente não percebe que isso acontece, mas quando nós escolhemos um representante, na maioria das vezes, nós não paramos para pensar no perfil desse representante e o quanto esse voto vai perpetuar um determinado tipo de Congresso Nacional no nosso país, né? E existem tantos outros exemplos, né? Como a música, as artes, a propaganda, né? Como a religião, estão sempre projetando nas nossas mentes modelos ideais, tipos ideais. Esses tipos ideais são os nossos? Não. Eles são modelos que foram impostos de cima para baixo, né? Minha mão tá aqui, tô falando torto aqui para vocês. São sempre impostos de cima para baixo. Quem a gente vê nas capas das revistas, quem a gente vê apresentando os programas de televisão, quem a gente vê nos representando na política, quem a gente vê obtendo maior visibilidade, né, e maior status econômico e social no nosso país, nunca é uma pessoa parecida com a gente, ou nunca é uma pessoa parecida com a grande maioria do povo brasileiro. Nós tendemos a, segundo a teoria do Antônio Gramsci, associar para nós, agregar para nós mesmos os ideais, os valores, ou seja, a ideologia da classe dominante. Dessa forma, é muito fácil para o Estado e para as classes dominantes, para a classe burguesa, fazer com que o poder deles sempre esteja, né, sobressaindo, fazendo com que essa cultura hegemônica sempre prevaleça sobre nós. Por quê? Porque eles não impõem isso através da violência, através da ameaça. Eles impõem isso culturalmente, colocando imagens, sons, palavras, frases, sempre, o tempo todo na nossa cabeça, para que a gente consiga, para que a gente associe isso, para que a gente grave isso na cabeça. É como, por exemplo, um telejornal que dá sempre ênfase a uma determinada notícia.
Quando um telejornal dá sempre ênfase a uma determinada notícia e deixa de noticiar outra coisa, provavelmente ele está fazendo isso para que ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a gente associe que aquela notícia ali é importante, é relevante e é verdadeira, né? Deixando de lado que existem tantas outras notícias e que existem outras abordagens, que existem outras formas de se interpretar aquela notícia. Vou passar o slide para vocês. E aí ele vai dizer que existem essas duas formas, a força e o consenso, né? O consenso sempre ligado a essa liderança ideológica, a essa forma de fazer com que as pessoas acreditem que a ideologia dominante, a ideologia da burguesia, não é uma ideologia, não é um conjunto de ideias, mas é a verdade absoluta. Passando o slide novamente. Segundo Antônio Gramsci, toda relação hegemônica é necessariamente uma relação pedagógica, ou seja, de aprendizado. É o que eu estava falando com vocês. De tanto ouvir uma determinada coisa, a gente acaba aprendendo, assimilando, né? É como, por exemplo, parar para pensar em determinadas datas comemorativas. É como, por exemplo, associar a marcha do 7 de setembro. Né? Qual é o significado que essa data tem para nós brasileiros? O que de fato mudou com a independência do Brasil? E o que isso simboliza hoje em dia para o Estado brasileiro? Ou tantas outras celebrações, comemorações, ou tudo que nos é ensinado na escola, desde a primeira infância, e depois nos é inserido também no mundo do trabalho, né? É uma relação pedagógica, a gente aprende, naturaliza que essas ideias dominantes, que essas ações dominantes que nos são apresentadas desde muito cedo, são tão somente, né, a materialização da verdade, né? Descaracterizando, né, segundo o Antônio Gramsci, o proletariado, a classe trabalhadora, das suas verdadeiras necessidades, dos seus verdadeiros valores. E aí, é nesse sentido, que eu vou passar o slide aqui para vocês, é nesse sentido que o Gramsci, ele vai, em alguma medida, discordar das ideias do Karl Marx. Ele vai dizer o seguinte: o Marx acreditava que ao longo do tempo, com a exploração, com o aumento da exploração e das desigualdades sociais, o povo trabalhador ia perceber que essa relação não estava sendo justa e iria se cansar de viver essa relação de exploração, essa relação de mais-valia, onde cada vez mais os ricos se tornam pessoas mais ricas e os pobres continuam na mesma miséria, e iam promover uma revolução, né? E eles iam promover uma revolução socialista. O Gramsci vai, nesse sentido, observando tudo que estava acontecendo ao redor dele na época em que ele viveu, ele vai discordar. E ele vai dizer que a ideologia dominante, a cultura hegemônica, ela é tão forte e tão sofisticada que ela vai impossibilitar que essa revolução aconteça. Ou seja, ela vai impossibilitar que nós trabalhadores nos identifiquemos enquanto trabalhadores e tenhamos como prioridade na nossa vida lutar pelos nossos interesses. E ele vai dizer que, através da cultura hegemônica, ao longo do tempo, os trabalhadores eles vão começar a se identificar com os interesses da classe dominante e lutar por eles, né? E aí, com o passar do tempo, vai ser muito comum, né, segundo a teoria do Antônio Gramsci, ver pessoas que vivem em condições de exploração defendendo os interesses daqueles que os exploram. Citando um exemplo para vocês, em 2017 houve uma reforma trabalhista no Brasil. Essa reforma trabalhista alterou alguns pontos da legislação brasileira, né, que não poderiam ter sido alterados, mas que a partir da aprovação em Congresso foram alterados, permitindo uma série de cláusulas na nossa legislação trabalhista que em grande medida, prejudicaram o povo trabalhador, permitindo o trabalho terceirizado, permitindo as relações, o regime de trabalho temporário, né?
trazendo enormes consequências para a vida dos trabalhadores, como a dificuldade de se conseguir auxílio maternidade. Se você é um trabalhador temporário, como você vai conseguir auxílio maternidade se você não está amparado pelas leis trabalhistas? 13º, uma série de direitos, né, que eram garantidos para os trabalhadores em Constituição. No entanto, quando essa reforma foi votada em 2017, né, a chamada mini-reforma trabalhista, existiram grupos, né, grupos sindicais de movimentos sociais que foram para as ruas, foram para Brasília e para grandes capitais brasileiras protestar contra a aprovação dessa reforma. No entanto, existiram brasileiros que demonstraram publicamente, através de manifestações e através das redes sociais, apoio à reforma trabalhista e buscavam formas de justificar que o Estado precisava, tinha necessidade de fazer essas reformas. Eles justificavam que o Estado brasileiro estava prestes a sofrer uma crise econômica muito forte, a quebrar, e que por conta disso o governo não tinha outra alternativa senão aprovar a mini-reforma trabalhista. Bom, neste caso a gente vê a materialização da teoria do Antônio Gramsci, que é o povo trabalhador, que depende do seu salário para sua sobrevivência, que depende de todos os direitos que eram estabelecidos por lei, lutar contra os seus próprios direitos. É nesse sentido que a cultura hegemônica atua, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse conceito de poder segundo Antônio Gramsci, que é um conceito muito importante para a gente, não só estudar na teoria, mas conseguir associar o que ele escreveu com o que a gente vive na nossa vida, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima!